Vamos falar sobre esse assunto com a nossa analista Isabel Mega, lá em Brasília. Começar aqui nosso bate-papo do dia. Isabel, tudo bem? Oi, Carol. Bom dia agora com mais tempo para você, para todo mundo que está chegando junto. E esse plano de socorro às empresas, até o momento, temos apenas pistas, né, Isabel? Mas não um anúncio oficial por parte do governo. Ao mesmo tempo, temos empresários demandando alguma resposta do governo federal. Enquanto isso, acompanhamos o presidente Lula conversando com a China, já conversou com a Índia, já conversou com a Rússia. Ontem, essa ligação que durou cerca de 1 hora entre Lula e Xi Jinping. E, ao mesmo tempo, Isabel, negociações com os Estados Unidos que não avançam. Pelo contrário, tínhamos a expectativa de que amanhã acontecesse essa conversa entre o secretário do Tesouro dos Estados Unidos e o ministro Fernando Haddad, o que foi cancelado. Quando a gente olha para esse jogo da negociação, esse jogo da guerra comercial, qual é a posição do Brasil nesse tabuleiro, hein, Isabel? A posição que o Brasil vai sempre repetir, Carol, é que a soberania e a independência das instituições não são coisas negociáveis com os Estados Unidos. O Brasil vai bater nessa tecla até o fim. Agora sim, é um balde de água fria você pensar que você estava avançando em uma discussão com figuras muito importantes do governo dos Estados Unidos, como o secretário do Tesouro, seria o equivalente a falar do ministro da Fazenda aqui no Brasil, e de repente esse contato, essa ponte é desfeita. Então sim, a gente estava se planejando para avançar algumas casinhas no tabuleiro e de repente a gente volta algumas casinhas diante dessa notícia que vem de que não teremos mais essa reunião que era tão aguardada. Vale lembrar que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estava nessas tratativas há semanas. Ele já tinha tido um contato lá atrás, quando houve o tarifaço dos 10% meses atrás, e desde que houve o anúncio dos 50%, tentava fazer contato com o Scott e não deu certo. E isso é atribuído, e conversando com algumas fontes da diplomacia brasileira, é a versão que a gente ouve, então não é uma versão só do ministro da Fazenda, é atribuído a uma articulação de bolsonaristas nos Estados Unidos. A gente sabe muito bem quem são: o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente da República, e o jornalista Paulo Figueiredo, pelo menos é essa a visão do Palácio de Itamaraty, que estão articulando para que esses encontros não aconteçam. Então a gente tinha uma ponte que estava sendo estabelecida e que agora é uma ponte que não consegue mais avançar e fazer essa ligação entre os dois países. Essa conversa aconteceria na quarta-feira. Esse secretário do Tesouro é visto até como uma figura mais moderada do governo Donald Trump, daí a importância da gente estabelecer esse tipo de vínculo com ele e a expectativa que se tinha de que fosse uma oportunidade do Brasil explicar um pouco sua relação comercial com os Estados Unidos e mostrar os reflexos do que está acontecendo no tarifaço para nós aqui no Brasil, mas também para a própria economia americana. Vale lembrar que a gente tem uma relação superavitária, a gente não tem uma relação deficitária, como foi apontado pela própria Casa Branca, pelo próprio presidente Donald Trump, ao fazer esses anúncios lá atrás, quando a gente ainda tinha a data do dia 1º de agosto como um norte para as tarifas de 50%. Então, seria uma espécie de oportunidade de você tentar desfazer esse nó, e essa oportunidade ficou para trás, e com essa digital que o governo brasileiro enxerga do bolsonarismo articulando. E aí o outro ponto é a gente olhar para dentro, Carol, a gente olhar para isso que você estava falando. O Brasil está demorando e isso alimenta muita ansiedade nos setores para lançar mão dessas medidas. Tem semanas que a gente está falando sobre essas medidas, a gente já tem um desenho geral do que seriam essas medidas, mas sem o detalhamento, os setores não conseguem se planejar muito bem para o que vem nos meses seguintes, para pensar nos orçamentos deste ano para o ano que vem e pensar como é que as suas atividades vão se readequar a essa nova realidade, caso elas não consigam ficar na lista de exceções.
esse balde de água fria vai trazendo também um certo pessimismo, né, nas relações dos setores com a expectativa que eles ainda tinham de, bom, talvez a gente ainda possa entrar nessa lista de exceções. Não uma lista referente ao Brasil, mas uma lista referente aos Estados Unidos, ao que os Estados Unidos estão colocando sobre produtos para diversos países, e aí o Brasil estaria no meio. Mas a gente ainda não teve esses anúncios, os setores estão se vendo muito no escuro, não sabem muito bem como vão ser abraçados e quais vão ser as contrapartidas para acessarem linhas de crédito, qual vai ser os juros, quais vão ser as empresas abraçadas por compras governamentais. Isso tudo ainda está muito nebuloso e esse anúncio não vem. O que a gente ouve muito é que o governo está trabalhando na minúcia mesmo. É setor por setor, é empresa por empresa para poder fazer esses anúncios posteriormente. Mas era uma expectativa que se tinha de segunda para terça-feira e a coisa ainda está sem data.